Às vezes você tem uma área externa que não tem muita utilidade, mas, gente, é muito bom ter um local bem confortável para a gente aproveitar e se desligar daquela correria do dia a dia, não é verdade? Relaxar após um dia cansativo do trabalho ou também receber os amigos e a família. É aquela área externa que sempre tem uma utilidade e os arquitetos são peritos em achar todas as soluções. Hoje a nossa convidada é a Rosana Ribeiro. Rosana, venha para cá, por favor. Bom dia para você, seja bem-vinda. Fala no microfone, por favor. Obrigada. Bom dia, Patrícia, obrigada. Pela sua presença aqui. Rosana, a área externa é sempre algo que a gente gosta, né? Assim, é um cantinho para relaxar mesmo, né? É, exatamente. E a área externa hoje, ela é o centro do convívio da casa, né? É tão gostoso você receber os amigos para um churrasco, para um aniversário. É um local onde você pode reunir a família com segurança dentro da sua casa, né? Então, assim, eu gosto muito de tirar partido dessa área nos meus projetos, tanto na parte de paisagismo como na parte de infraestrutura também. E eu vi algumas fotos dos seus projetos, são maravilhosos. A gente vai mostrar, mas também trazer para a realidade de quem está em casa, né? Para você se inspirar também. Às vezes você tem uma área ali que está meio inútil, vamos dizer assim, sempre tem uma solução. Sim, às vezes até é a última área na casa que a gente constrói, né? Que faz o investimento, ou até no caso de uma reforma, é a área que vai ficando para uma segunda ou terceira etapa. Mas eu sempre falo, não pode ser esquecida, porque, na verdade, ela acaba se tornando a área principal da casa. Aquele charme, né? Exatamente. Vamos dar uma olhada nas fotos da Rosana. Rosana, queria começar comentando essa parte maravilhosa. Esse daqui deve ser uma super casa. Ela ainda está em construção, né? E, assim, você pode ver que assim, a esquadria em vidro, ela permite essa integração do externo para o interno. Então, a minha preocupação principal aqui foi um tratamento também na parte das paredes, dos muros, criando um pórtico com iluminação, um revestimento diferente, com uma textura diferente. Esse revestimento que ele está na parte central, ele também é o mesmo que está no piso. Então, assim, a gente já tem uma economia aí, que a gente usa o mesmo piso, né? Assim, numa quantidade que já faz a composição também na parte central do muro. Sempre fica mais barato, porque você compra o mesmo para utilizar num detalhe dali do muro, né? Exatamente. Essa é uma dica que eu sempre dou para os clientes, porque assim, você usa um pouco mais, aumenta a quantidade de pisos e coloca ele tanto na parte da parte do solo, né? Como também chama esse elemento para algum detalhe. Às vezes uma faixa de parede ou aqui no elemento central. Que lindo que ficou. E você colocou uma iluminação em volta que ficou lindo também. Deu mais destaque ainda. Exato. E essa em volta dele tem um pórtico que ele avança um pouco, né? Onde permitiu a colocação desse perfil de LED. Ficou maravilhoso e a parte do verde ali também compôs super bem esse ambiente externo. Vamos ver o próximo. Esse é o mesmo ainda, né? É o mesmo, com uma outra sugestão, né? Para colocar mais um revestimento, um mosaico, né? Em pedra, no fundo daquele pórtico. Para quem está em casa, está se perguntando, é possível a gente fazer algo assim em casa? Às vezes o espaço é menor, dá para a gente colocar, por exemplo, uma piscina, um paisagismo? Sim, dá sim. Às vezes não com essa série de elementos, né, como foi no caso desse projeto, mas assim uma versão mais compacta a gente consegue fazer. Até tem casos que o cliente não tem uma área para piscina, mas você pode colocar um ofurô, um spa. Verdade. Ou até mesmo assim um canto de contemplação onde você coloca as poltronas, né? E trabalha também a questão do paisagismo, que isso é tão gostoso de contemplar, né? Sim. A gente precisa dessa... Adorei esse termo, canto de contemplação. Às vezes uma poltrona para você ficar olhando para um verde ali já é uma terapia, né? Exatamente. Vamos ver esse daí. Esse também... esse já é um outro, Esse né? já é outro projeto.
que lindo. Esse é um deck que fala? É um deck de madeira, com a iluminação direcionada. E aqui a gente trabalhou, eu vou entrar nos termos técnicos, né? Onde tem essas arandelas, né? Entre a parede verde, é um revestimento cimentício. Então, ele já quebra aquela coisa do tradicionalismo da madeira, né? E deixa ele mais com a cara da casa, que é uma casa mais moderna. Então, esse revestimento cimentício é uma coisa mais moderna. Então, ele entra em conjunto com a cara da casa. E para a área externa, ele é ideal, assim? Também. E tem um outro elemento uma outra opção, desse piso cimentício, que ele vai até pro piso mesmo, e ele também tem a textura da madeira, e ele pode ser usado em placas quadradas, e ele tem uma propriedade térmica, né? Então, assim, a pessoa pisa e não esquenta o pé, não machuca. Aqueles dias bem quentes. E no caso do deck da madeira, é madeira mesmo ou é um revestimento que imita a madeira? Nesse caso, foi usado madeira mesmo. Mas poderia ser o revestimento cimentício com a característica da madeira, que ele tem toda a parte de textura, cor, mas ele é um revestimento cimentício. Esse revestimento, ele te dá menos manutenção do que a madeira. Ah, que legal. E, quer dizer, essa é uma outra dica aí para quem tá querendo, quem gosta da madeira. Eu adoro, assim, esse visual, mas dá para optar, então, por algo que seja mais resistente e imite a madeira. Exato, porque aí você elimina a questão da manutenção. Colocou, você investe um pouco mais, mas ele se paga ao longo do tempo, porque você não vai ter a mesma necessidade da manutenção periódica. E essa iluminação no chão, que dá aquele acabamento todo especial, né, Rosana? Isso daí também dá para... É difícil de fazer, exige muita manutenção, como é que é? Vamos imaginar assim que fosse uma reforma, tá? Aqui, na verdade, foi uma casa construída do zero. Certo. Mas se fosse uma reforma e a pessoa fosse tirar o piso, você tem que passar os pontos já para o piso e depois, né, você tem que já escolher a peça certa de iluminação, né, marcar, fazer a alocação dos pontos de iluminação e depois revestir com o piso. Não é difícil, mas assim, são coisas que elas precisam ser pensadas antes, né? Tem que ser planejado. Exato. Né? Ai, agora eu decidi colocar a iluminação. E essas paredes verdes, é tudo, obviamente, natural, né? Nesse caso, ela é natural, né? Porque ela fica na área externa. E também, é que na verdade na imagem não aparece, mas existe um revestimento cimentício, como se fossem umas colmeias, onde você planta, né? Assim, são, vamos dizer, uns cachepôs em cimento, também com a canaleta para fazer a parte de irrigação, né? Você rega a vegetação e ela tem toda a tubulação que cai ali numa área permeável. Isso é outra ideia legal, né? Esses cachepôs de cimento dá para colocar no muro ali com tranquilidade. Eu quero morar aí. Essa casa foi uma reforma. Essa casa foi uma reforma. A casa já tinha uns 20 anos. Então, assim, você pode ver que assim, a característica do corpo da casa, ela é bem tradicional. Não tem nada de inovador. E o que a gente fez a mais foi essa área da churrasqueira, que a gente criou todo um pergolado. A parte da churrasqueira já existia, a gente trocou todo o telhado, puxamos, né? Fizemos essa extensão com essa estrutura metálica, que é um pergolado, né? Que tem a parte de vidro temperado. Depois nós colocamos também uma persiana para garantir o conforto térmico. E tem todo um trabalho com elementos texturizados na parte de revestimento de piso, de muro. O muro verde também aparece aí de novo, é verdade. mas com a proposta do tijolinho. Esse revestimento do piso aqui é o quê, Rosana? É um revestimento cimentício. Nossa, ficou bem diferente. Que tem aquela característica térmica também que eu falei. E o da piscina? O da piscina é um porcelanato, né, com formatos menores, se não me engano, 10 por 10, que foi usado aqui, que ele lembra muito aquela pedra ijal,
né? Que é aquela pedra esverdeada que a gente gosta muito de usar nos projetos. Mas aí ia ficar para uma questão assim de viabilidade, porque isso também é necessário pensar durante o projeto, por uma questão de viabilidade econômica, nós usamos um porcelanato que ele remetia a essa pedra ijal. Quer dizer, não é porque é um projeto grandioso que você também não tem que pensar nessa questão econômica, Exato. né? Do custo-benefício mesmo dos materiais que você vai usar. Exatamente. E olha a importância do revestimento, né? Ele veste a toda a casa. Sim. Desde o piso da área da piscina, tem tijolinho ali no corpo da casa, ele volta a aparecer lá naquela parede do fundo da churrasqueira, também aquela na imagem anterior que tinha, né? Aquelas faixas da parede verde, o tijolinho também faz o contraponto. Então, assim, é tudo muito pensado para que fique uma coisa harmônica e não aquela variedade de revestimentos sem uma conversar uma lógica. com o outro, né? Exato. Isso daí para mim ficou parecendo um tapete, gente. Ficou muito assim a imagem do conforto. Eu amei. Obrigada, Rosana, pela sua participação Eu que agradeço, aqui, viu? Patrícia, Foi maravilhoso. pelo convite. Muito obrigada.